Um dia, um oficial do exército norte-coreano de uma alta patente, ele voltou para casa e disse para a mãe dele: "Mãe, eu trouxe esse livrinho preto aqui, ó, esse livrinho preto que você sempre vive procurando por ele, que você deseja?" E a mãe disse: "Sim, onde você conseguiu?" E o oficial disse: "Hoje nós matamos um homem que estávamos já procurando ele, porque ele atravessa a fronteira e volta, vai para a China e volta." E sabe o que eles estão fazendo agora? Esses dois filhos estão nos ajudando a levar esta Bíblia para a Coreia do Norte. Aqueles dois filhos convertidos estão ajudando a contrabandear esta pequena Bíblia que você pode colocar na palma da sua mão. Meus queridos, neste vídeo de hoje, eu quero aqui mostrar para vocês um testemunho de um missionário que ele leva Bíblias para dentro da Coreia do Norte. Sabemos que existem vários países restritos à pregação do Evangelho. Nós temos a Índia, nós temos vários países, né? Dentre eles está a Coreia do Norte. Os cristãos na Coreia do Norte adoram ao Senhor dentro de esgotos e igrejas subterrâneas. Eles escondem as Bíblias que têm, cava e esconde no quintal de casa. Eles não podem contar para os próprios filhos que são crentes, não podem falar de Jesus, porque corre o risco dos filhos contarem nas escolas, quando forem nas escolas, e assim eles serem penalizados. E se alguém for pego, pelo menos pregando o evangelho, ou se não, pelo menos com a Bíblia, corre risco de vida, pode ser morto, ou se não pode ser levado para campos de concentração para passar por trabalhos forçados, e muitos deles não conseguem vir. E é interessante, irmãos, que a Bíblia que esse missionário ele leva para ali, eu tenho uma delas aqui na mão. Olha só o tamanho dessa Bíblia. Essa aqui são apenas os evangelhos. Olha só, ela cabe na palma da minha mão. Por quê? Porque se a Bíblia grande, ela é difícil de conduzir, né? Ela pode ser mais fácil de ser encontrada. Então, essa mini Bíblia, podemos assim dizer, ela é mais fácil de esconder. E assim, esse missionário passar e levar as Bíblias para os crentes que ali estão. Então, meus queridos, eu quero que você assista esse testemunho e veja o quanto Deus, ele ainda usa os seus missionários, o quanto Deus ainda tem homens e mulheres de Deus, tementes, pessoas que estão disponíveis a fazer a obra de Deus, pessoas que estão disponíveis realmente a se sacrificar e, se possível, dar até a sua vida pelo Evangelho, pela pregação, pela propagação da palavra de Deus. Então, meus queridos, fiquem aí com o vídeo, com o testemunho desse missionário, certo? Eu tenho a maravilhosa oportunidade de estar aqui ao lado de um irmão que faz um trabalho maravilhoso dentro da Coreia do Norte com nossos irmãos e irmãs que estão lá. É um grande desafio. Então, meu irmão, eu sei que você está alcançando cristãos dentro da Coreia do Norte. Qual o grande desafio agora? Working with North Korea over 30 years, and we are seeing Olha, mais de 30 anos agora nós estamos envolvidos em trabalhar com a Coreia do Norte. Nós temos visto muitas igrejas subterrâneas na Coreia do Norte e isso está crescendo tão rápido que nós estamos tendo um tempo de grande desafio para levarmos Bíblias para a Coreia do Norte. Recentemente eu tive a oportunidade de me encontrar com uma pessoa na Coreia do Norte. E um dia, um oficial do exército norte-coreano de uma alta patente, ele voltou para casa e disse para a mãe dele: "Mãe, eu trouxe esse livrinho preto aqui, ó, esse livrinho preto que você sempre vive procurando por ele, que você deseja?" E a mãe disse: "Sim, onde você conseguiu?" E o oficial disse: "Hoje nós matamos um homem que estávamos já procurando ele, porque ele atravessa a fronteira e volta, vai para a China e volta, e hoje ele foi executado. Nós executamos ele, e com ele a gente encontrou este pequeno livro aqui no bolso dele. Nós tivemos que executá-lo." A mãe olhou para o livro
e começou a chorar. Why are you crying? E o filho ficou muito preocupado. Mãe, por que você está chorando? To her son. E ela continuou chorando sem falar nada. O filho ficou olhando para ela e ela continuava chorando. E estava fazendo isso mais ou menos uns 15 minutos ou mais, chorando sem parar. O filho então, ele olhou para a mãe e disse: Mãe, por favor, me fala por que você está chorando, mãe. Ela parou um pouquinho e disse: Meu filho, você matou meu irmão. The son said, You mean you have the brother? You mean I have the uncle? O filho então disse: Mas mãe, você tinha um irmão? Eu tinha um tio. Como pode ser? Ele é muito novo. Ele é mais novo que eu. E a mãe começou a chorar mais e mais forte. Finally said, Mother, would just tell me why? O filho finalmente disse: Mãe, por favor, eu faço qualquer coisa para você parar de chorar e me falar. Por que você está chorando? E a mãe perguntou: Você faria qualquer coisa? Qualquer coisa? Então ela começou a falar para o filho tudo sobre Jesus Cristo. Sabe, meu filho, por causa da sua carreira, eu nunca pude falar sobre Jesus Cristo, Jesus que eu acredito tanto, mas eu tenho orado muito para que um dia eu tivesse essa oportunidade, que Deus falasse com você e que eu tivesse a oportunidade. E aquela mãe falou tudo sobre Jesus para o filho. Falou sobre Jesus morrendo na cruz. Falou sobre o pai, o amor do pai. Finalmente o filho entendeu. E o filho perguntou para a mãe: Mãe, o que eu posso fazer para receber Jesus? E a mãe então disse: Você pode aceitar Jesus agora. E aquele filho fez a oração do pecador. O Espírito Santo veio sobre ele dobrou os joelhos chorando e recebeu Jesus. E aquele choro continuou, a mãe e o filho chorando agora. Meia hora depois, o filho mais novo daquela mulher chegou em casa e viu a mãe chorando, viu o filho mais velho chorando, seu irmão chorando. E aquele rapaz ficou muito preocupado e começou a chorar também, porque ele imaginou que o pai tinha morrido. Era a única razão para estarem chorando, seria porque o pai teria morrido. Então, sem perguntar nada, o filho mais novo, o irmão daquele rapaz, começou a chorar também. A mãe perguntou para ele: Por que você está chorando? E o rapaz disse: Eu estou chorando porque você está chorando, mãe. E a mãe então começou a falar para o filho mais novo sobre Jesus. E ele também aceitou a Jesus naquele dia. Os dois filhos aceitaram a Jesus. E sabe o que eles estão fazendo agora? Esses dois filhos estão nos ajudando a levar esta Bíblia para a Coreia do Norte. Aqueles dois filhos convertidos estão ajudando a contrabandear esta pequena Bíblia que você pode colocar na palma da sua mão. Eles estão nos ajudando a levar esta Bíblia para a Coreia do Norte. A razão por que isso é tão precioso, este livro é tão precioso, porque lá eles não têm liberdade de religião. O governo persegue os cristãos. Se qualquer cristão lá for pego carregando uma Bíblia, eles são levados para campos de trabalhos forçados por 15 anos, sem julgamento. E por que eles fazem isso? É porque os cristãos, em campos de trabalhos forçados, a expectativa de vida deles é apenas 3 anos ou menos. Eles torturam tantos cristãos, tanto porque eles querem que os cristãos sejam mortos lá. E eles morrem lá dentro, sabe?
E só o fato desses irmãos terem uma Bíblia sagrada, isso é um perigo muito grande, mas eles correm esse risco, eles querem a Bíblia, eles memorizam a Bíblia. Eu tive a oportunidade de me encontrar com um desses irmãos e eu perguntei: que desejo que você teria, hein? Qual o seu maior desejo? Eu estava esperando que ele me dissesse que a Coreia do Norte se una com a Coreia do Sul. Ou então ele poderia dizer: será que você poderia me trazer $1.000 ou alguma coisa material? Mas sabe o que ele disse? Olha, eu estou trabalhando nos últimos 5 anos aqui. Meu pai foi assassinado como cristão, foi martirizado e eu não pude continuar estudando, eu tive que começar a trabalhar. Então, eu estou trabalhando agora já há 5 anos. Ele tinha 17 anos e ele disse: olha, eu estou trabalhando os últimos 5 anos e eu tenho guardado o meu dízimo. Eu gostaria tanto de dar o meu dízimo, só que eu não tenho para onde mandar. Será que você poderia levar esse dízimo aqui? E ele me entregou um maço de dinheiro, que era o dízimo dele. E ele falou: por favor, leve para uma igreja na China ou para uma igreja na Coreia do Sul. Leve esse dízimo. E ele me entregou aquele dinheiro. Eu fiquei tão tocado, um lugar onde não há liberdade. E eu disse para ele: por favor, me fale alguma coisa a mais, alguma coisa que você desejava tanto. Você deve ter, talvez, um desejo a mais, ou enfim. Eu fiquei imaginando, talvez ele peça açúcar, que é tão raro lá. Talvez ele peça alguma comida. Mas ele disse: eu queria tanto ser batizado. Como eu queria ser batizado para poder participar da comunhão, da ceia do Senhor. Porque a Coreia do Norte é extremamente conservadora com relação a batismos. E, enfim, esse era o desejo dele. E meu Deus, eu pensei: mas, por favor, me fale alguma coisa material, alguma coisa diferente dessa. E o rapaz disse: eu queria muito ter a minha própria Bíblia. Por favor, traga uma Bíblia para mim. Eu quero memorizar a Bíblia, porque eu já tenho memorizado alguma coisa. E eu perguntei: o que você já memorizou da Bíblia? Ele disse: eu encontrei o livro de João e eu memorizei o Evangelho de João. Mas o que você memorizou? Alguns versículos? Ele disse: não, os 21 capítulos de João. Sabe, ele memorizou todos os 21 capítulos de João. Eu, às vezes, tenho dificuldade em memorizar um versículo, mas ele memorizou todos os capítulos de João, porque eles querem a palavra de Deus, eles amam a palavra de Deus. Eu tenho mais de 5, 6, 7 Bíblias em casa. Eu estou segurando esta Bíblia aqui, esta pequena Bíblia, produzida especialmente para nossos irmãos na Coreia do Norte. Diga para nós o que a igreja no Brasil poderia fazer. Eu sei que nós podemos orar, mas talvez poderíamos fazer algo a mais. Alguma igreja com seu departamento de missões, como poderia ajudar para levar esta Bíblia para a Coreia do Norte? Olha, no Natal, nós trabalhamos muito para levar para a Coreia do Norte Bíblias. Então, talvez você poderia fazer isso, né? Você poderia dar um presente, porque Deus enviou o seu Filho Jesus. Esta Bíblia aqui não custa muito, menos de $2 para a gente fazer a impressão dessa Bíblia para a Coreia do Norte. É menos de $2. Talvez alguém poderia fazer isso, não é verdade? Enviar uma Bíblia, 2 ou 3 Bíblias para a Coreia do Norte. Agora tem uma outra coisa.
Vocês do Brasil são muito bem vistos na Coreia do Norte. Quem sabe você poderia ir à Coreia do Norte, visitar a Coreia do Norte e dizer lá dentro: este país será do Senhor Jesus Cristo completamente. Quem sabe você poderia fazer isso. Outra coisa seria todos os dias ao meio-dia você fazer uma oração pela Coreia do Norte, porque nossos irmãos lá na Coreia do Norte, eles fazem a oração do Pai Nosso todos os dias ao meio-dia. Todos os cristãos nos campos de trabalhos forçados ou onde eles estão na Coreia do Norte, eles fazem a oração do Pai Nosso. Let's finish here. But I wanna ask you, the moment right now. Eu quero terminar agora, mas antes perguntar o seguinte: o momento que nós estamos vivendo agora, ouvindo tanto sobre Coreia do Norte, a questão nuclear da Coreia do Norte, o que você diz? Isso está dizendo algo para nós? Olha, o que penso é que estamos vivendo o último momento antes de que a Coreia do Norte seja aberta. As pessoas estão orando no mundo inteiro para que Deus venha intervir, para que Deus venha trazer liberdade para os cristãos perseguidos na Coreia do Norte. Então nós estamos a alguns minutos disso acontecer, eu creio. A Coreia do Norte vai abrir as suas portas para que o reino de Jesus Cristo seja estabelecido lá. Estão falando em guerra, retaliações, mas a minha oração é que não haja guerra nenhuma, porque isso mataria tantos inocentes na Coreia do Norte. Mas Deus vai abrir a porta da Coreia do Norte. Isso será algo de Deus, um milagre de Deus. E como cristãos, nós sabemos coisas que somente Deus pode fazer. E eu creio que Deus vai fazer. Muito obrigado, meu irmão. Sei que você está fazendo a coisa certa. Vamos orar e vamos ajudar. E a Coreia do Norte será salva. Muito obrigado. Amém. Amen. Amen. Thank you very much for your Muito prayer. obrigado pelas orações.